Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala Douglas Suchinski para o nosso tradicional informe semanal para índices americanos e europeus, válido para essa semana de 26 a 30 de agosto de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter, e no Facebook estamos como Investidores Idosos. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma segunda-feira, feriado na Inglaterra. Temos aqui as principais notícias às 9h30 da manhã. Principais pedidos de bens duráveis para os Estados Unidos, notícia de alto impacto às 9h30 da manhã. Na terça-feira, a principal notícia da manhã, 5 horas horário de Brasília, índice do clima para negócios na Alemanha, e às 11 da manhã, relatório sobre a confiança do consumidor para os Estados Unidos. Já na quarta-feira, temos aqui notícias de mediano impacto, apenas uma notícia de alto impacto. Destacamos aqui clima do consumidor na Alemanha, pesquisa do varejo na Inglaterra. No Brasil temos aqui taxas de juros e vendas no varejo anual para o Japão. Essas seriam algumas das notícias de médio impacto que temos para esta quarta-feira. Já na quinta-feira temos aqui algumas notícias de alto impacto. Como sempre, temos índice de preços 9h30 da manhã para os Estados Unidos, pedidos contínuos de desemprego, PIB trimestral, solicitação de pedido de desemprego naquele país, membros da FONC dando declarações aí às 9h50. Seriam essas as principais notícias para quinta-feira. E fechando a semana, temos aqui na sexta-feira algumas notícias de mediano impacto. A principal notícia do dia, PIB mensal para o Canadá. Aqui várias notícias de médio impacto, como o PIB do Brasil trimestral, índice principal de gastos do consumo para os Estados Unidos, declaração de um membro da FONC, PMI do Chicago e também índice de Michigan de percepção do consumidor. Seriam essas principais notícias para esta semana. Vamos começar aqui então pelo Standard & Poor's, o SP500. Vemos que respeitando esta LTA semanal, essa LTA terciária no gráfico semanal, deixando aí a famosa figura do martelo, nos indica que realmente poderá fazer algum tipo de repique. Este Standard & Poor's no semanal teria espaço. Teríamos aqui a primeira resistência localizada na região aqui dos 1.672 pontos no semanal. Não deixa de ser um fundo ascendente aqui nesse Standard & Poor's. No diário vemos que uma vela envolvente já um golfo de alta tem espaço, poderá visitar aqui os 1.665, uma vez que rompa os 1.672 pontos. Seriam a seguinte resistência. Ainda é uma correção ordenada no diário, poderia apresentar um pivô de alta, de baixa. O problema é que com essa vela esse engolfo de alta realmente nos sinaliza que a tendência poderá voltar a tendência principal, que é totalmente altista nesse Standard & Poor's. Já o Nasdaq vemos que no semanal já está bastante claro, pivôzinho de alta no semanal, cumprindo com as duas velas à esquerda, condição de pivô. Agora a pergunta que se faz é se irá romper os 3.151 pontos ou se respeitará e confirmará uma resistência nesses níveis. Vemos que no diário aqui está bastante definido, zona de resistência, teto duplo anterior, tem caminho livre esse Standard & Poor's para visitar até os 3.141 pontos, para onde veremos se romperá ou se respeitará. De momento poderíamos buscar algum tipo de operação compradora intraday em marcos de 15 minutos, máximo 1 hora, nesse Standard & Poor's e também no Nasdaq. Já o Dow Jones vemos que no semanal também deixando aqui a famosa figura do martelo, respeitando o suporte, uma correção um pouco mais profunda que o Nasdaq, porém não deixa de ser ainda um fundo ascendente. Agora veremos se fará um topo ascendente. Porém no diário vemos que o panorama não é tão animador, movimento bastante esticado, já uma correção bastante profunda, sem dúvida é o índice mais debilitado em relação aos americanos. Ainda é uma correção ordenada, e o Dow Jones sim poderia formar um pivô de baixa no diário sem nenhum problema. Já na Europa, vamos com o DAX 30, o índice de Frankfurt. Vemos que no semanal, deixando sombras, cauda longa, o martelo está encurralado nessa zona de lateralidade entre os 8.234 e os 8.463 pontos. Uma vez que faça a ruptura, os 8.560 aproximadamente seriam a seguinte resistência para o DAX 30 no semanal. No diário, vemos aqui que faz uma vela envolvente, eliminando as últimas 1, 2, 3, 4, 5 sessões, devolveu todo o movimento, está agora muito próximo da resistência dos
8.463 pontos. Veremos se fará a ruptura ou se respeitará ou se andará realmente de lado nesses níveis o DAX 30. Já o K40, o índice de Paris, vemos que no semanal deixando também uma cauda longa, possível mínimo maior, fundo ascendente, poderá voltar a testar aí os 4.127 pontos sem nenhum problema. No diário temos uma velha envolvente também repicando, deixando uma cauda longa, o que nos sinaliza que realmente poderá fazer este movimento e vir a testar os 4.128 pontos. Essa é a nossa opinião em relação ao K40, a operação que estamos comprados. Operamos aqui nesse K40 no desenvolvimento aqui deste pivô de alta em 1 hora, fez a ruptura, mantemos a operação, estamos comprados, objetivo 4.103 pontos neste K40 para buscar um 2% nesse índice francês. Seguimos, vamos com o índice de Londres, FTSE. O FTSE vemos que no semanal deixando aí também o martelo invertido, a formação do martelo, deixando uma cauda longa, sinal de mudança de tendência, poderia ser um fundo ascendente e seguir repicando e voltar a testar os 6.667 pontos este FTSE. No diário temos aqui já um golfo de alta, repicando com bastante força, tem resistência no 6.536, uma vez que faça a ruptura, os 615 serão a seguinte parada para este FTSE, um mínimo maior, um padrãozinho de continuação de alta, se poderia buscar uma operação compradora neste FTSE. Seguimos, vamos com o índice australiano. O índice australiano vemos que no semanal também deixando aí uma cauda longa, uma figura aí de reversão de tendência. O problema é que temos essa resistência no 5.154, uma vez que faça a ruptura 5.260, próxima parada. No diário, depois desse engolfo de alta, está agora em zona de resistência, testando essa resistência 5.192, poderia ser o seguinte objetivo desse índice australiano, totalmente altista. Vamos com o índice Nikkei, o índice de Tóquio. O índice japonês, vemos que também temos a figura de reversão de tendência, martelo, deixando aí uma cauda longa, poderia seguir repicando este índice japonês, tendo em vista uma resistência aqui dos 14.000 pontos. No diário vemos que está bastante complicado, aqui temos zonas de resistência, tem que fazer a ruptura aqui para visitar os 14.000 este índice Nikkei. E fechando com os índices, vamos com o Eurostock 50. O Eurostock 50 vemos que no semanal bastante similar ao K40, deixando aí uma cauda longa, tratando de fazer a ruptura dessa zona de resistência, poderia vir a testar aqui os níveis dos 2.900 pontos aproximadamente. No diário também com engolfo de alta, tem espaço, rompeu a primeira resistência, 2.860 pontos seria a próxima parada para esse Eurostock 50. Muito bem, de fato os índices voltando à sua tendência principal, que é totalmente altista. Veremos o Nasdaq mais adiantado, executando já o pivô de alta no semanal, Standard & Poor's bastante interessante, o Dow Jones está um pouco mais atrasado. A nosso ver, Nasdaq e K40 e FTSE seriam os índices mais interessantes para buscar operações nesta semana. Assim que espero vocês no nosso treino gratuito. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.